Deus. Capítulo 11, versículo de número 28, está escrito assim: Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu os aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Porque o meu jugo é suave, e o meu fardo é leve. Feche a sua Bíblia, feche os seus olhos e vamos orar. Meu Deus e meu Pai, nós agradecemos a Ti pelo dia de hoje, agradecemos a Ti por cada vida aqui presente, por cada família representada, agradecemos pelo privilégio, pela oportunidade de mais uma vez estarmos na Tua casa e reunidos como igreja para cultuar ao Senhor, para glorificar o Teu nome, para aprender acerca da Tua santa palavra. Nós pedimos ao Pai que o nome do Senhor Jesus ele venha ser glorificado nessa noite. Que o Senhor venha, meu Pai, em nome do Senhor Jesus, preparar os corações para que seja uma terra boa, onde a Tua palavra sendo semeada, ela possa produzir a 30, 60, 100 por um no coração e na vida dos Teus filhos. Pedimos ao Pai que o Senhor venha repreender, frustrar todo o plano de Satanás contra a nossa vida, contra a nossa casa, contra a nossa família, e que nós possamos viver a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. É o que nós pedimos e crendo que o Senhor fará. Agradecemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Se você crê nisso, diga amém, Jesus. A palavra que Jesus ele fala aqui em Mateus 11, 28, 29 e 30, ela está se referindo ao convite dele para todos aqueles que creem no seu nome, todos aqueles que estão ali na casa de Deus, aliás, todos aqueles que estão fora da presença de Deus, porque a Bíblia tem dois evangelhos no mínimo. A Bíblia fala de evangelho da graça, evangelho do reino e evangelho de Deus. O que é o evangelho de Deus? O evangelho de Deus, ele abrange os dois, o da graça e o do reino. E o que é o evangelho da graça? O evangelho da graça, ele está naquele convite de Jesus de Mateus 11, 28. Quando eu vou falar da graça de Deus, eu preciso excluir completamente o mérito humano. Eu preciso excluir completamente o esforço humano, as obras humanas, a perseverança humana, a diligência humana, a obediência humana, a capacidade humana de fazer e apresentar para Deus qualquer coisa. Por quê? Porque o próprio nome já diz, Evangelho da Graça. O Evangelho da Graça, ele fala daquilo que Jesus ele fez por você. Diga assim, o Evangelho da Graça foi o que Jesus fez. E quando você crê no Evangelho da Graça, a Bíblia diz que você se torna filho de Deus. Diga assim, eu sou filho de Deus. A Bíblia diz que Jesus veio para os que eram seus, os judeus, e eles não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Diga assim, filhos de Deus. Então, quando o pastor, o que me torna filho de Deus? O Evangelho da Graça ou o Evangelho do Reino? O da Graça. Por quê? Porque ele não tem a ver com você fazer algo. Ele não tem a ver com você pagar o preço. Ele não tem a ver com você obedecer. Ele não tem a ver com você ser aceito por Deus. Ele tem a ver com Jesus ter sido aceito por Deus. Com a obediência dele, com a fidelidade dele, com a vida dele, com a morte dele, com a ressurreição dele. Em tudo aquilo que essas três coisas, a vida, a morte e a ressurreição de Jesus, elas tornam disponíveis para aqueles que vão ser os filhos de Deus. Quem aqui se considera, sinceramente, quem aqui se considera um filho de Deus, levanta a mão bem alto e diga eu. Então você está envolvido, inserido, e porque você aceitou o Evangelho da graça de Deus. Então você entende que você se tornou filho de Deus por causa de nada que você fez ou deixou de fazer. Olha lá quem é que se tornou filho de Deus. Todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Olha o preço que tem que pagar. Aos que creem no seu nome. Quem aqui crê que o nome de Jesus é poderoso, diga amém. Amém. A Bíblia não acrescenta nenhuma vírgula a isso, para você se tornar filho de Deus.
Você o recebeu e apenas creu no seu nome, que envolve tudo aquilo que ele fez, a vida dele, a obediência dele, o propósito dele e as coisas que ele conquistou para você como um filho de Deus. Então o Evangelho da Graça, ele fala dos seus direitos. Diga-se, o Evangelho da Graça, fala dos meus direitos. O que é direitos? Aquilo que me cabe, aquilo que eu tenho direito de receber. Não quer dizer que porque você se torna filho, que o direito já começa a ser seu. Mas você tem o direito. A Bíblia diz em Gálatas 3:29 que todo aquele que é de Cristo é herdeiro das promessas. Ou seja, ele tem direito às promessas. Só que para a promessa é uma outra coisa que se chama maturidade. Diga assim, maturidade. Pastor, como que eu adquiro maturidade? A maturidade você adquire quando você entende o Evangelho do Reino. Diga assim, o Evangelho do Reino. O Evangelho do Reino. Porque o da graça, ele te avisa que você tem direito. O do Reino, ele te ensina o caminho que você deve trilhar para que aquela bênção, ela venha para a sua vida, não por merecimento, mas por liberação de Deus. Porque Deus, não sei se você sabe, Ele não te chamou para conquistar nada. Deus te chamou para receber aquilo que já foi conquistado por Jesus. Quem entendeu, diga amém. Amém. Então uma parte do Evangelho é te avisar aquilo que você tem direito. Outra parte do Evangelho é ensinar o que você precisa entender para que aquilo que é o seu direito possa se tornar uma realidade na sua vida. Por exemplo, uma pessoa é herdeiro de um pai que faleceu. E aí tem lá uma fazenda para ele, tem lá um carro, tem lá uma conta bancária, ele tem o direito. Mas ele precisa fazer o quê para ele possuir aquele dinheiro, possuir aquela fazenda? Ele precisa ir procurar um advogado, precisa ir até o juiz, precisa fazer uma representação, e aquilo vai entrar diante do juiz. Quando ficar comprovado que realmente ele entendeu que aquilo é dele, que ele requereu, aquilo passa a ser dele. Então na vida cristã é assim. Jesus conquistou para você na cruz tudo que você ia precisar. Quem crê nisso, diga amém. Amém. Mas se você não lê na Bíblia, ou não vai na igreja, não ouve um pastor falando do que é o seu direito, você tem o direito. Mas se você não requer o direito, então o direito não vem para a sua vida. A maior bênção que Deus tem para os filhos dele, quem sabe o nome dela? Qual é a maior bênção que Deus pode te dar? Ele já te deu. Qual é o nome dela? Salvação. Não adianta ele te dar um carro, te dar uma casa, te dar um apartamento, te dar uma cura, se no final das contas você for para o inferno. Quem está entendendo, diga amém. Amém. Então a bênção principal de Deus, ela vem quando você é salvo. Diga assim, salvação. Pastor, qual que é o método de Deus que dá então a salvação, que é uma bênção de Deus para a minha vida? E o método que eu usar aqui, naturalmente, vai ser o método usado para todas as outras bênçãos. Olha o que está lá em Romanos 10, 9. A saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Olha o método. Eu creio de coração e eu confesso com a boca. Em outro texto fala assim, como crerão se não há quem pregue? Então você precisa ir, pastor, qual é a importância de ir na igreja, de ouvir a palavra? Porque você vai na igreja, quando você lê a palavra, você ouve o pastor falando, você passa a estar informado, ciente acerca do seu direito. E aí você crê de coração no seu direito, você confessa com a boca, e então a bênção que já está conquistada, ela se torna verdade na sua vida. Então você é salvo. Diga assim, a salvação é pela graça de Deus. Pela graça. Jesus, quando nós lemos lá no primeiro texto, ele declara que você precisa fazer duas coisas. A primeira que ele falou, nós fazemos as duas, né? Ele disse, vinde a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados. Então, quando uma pessoa, ela aceita o Evangelho da Graça na vida dela, o que ela está querendo dizer? Eu estou acreditando na vida que Jesus viveu, que o pastor está me contando, através da pregação. Eu estou acreditando na morte que ele morreu. Eu estou acreditando na ressurreição que aconteceu. E estou acreditando nos direitos que me foram dados. Quem entendeu, diga amém. Amém. Qual o nome disso? É o Evangelho da Graça ou do Rei? Da Graça. Então aí, mas já tem meu direito. Mas aí eu começo a crer de coração, confessar com a boca, e a bênção que está lá, que é muita bênção, não é pouca bênção, ela vem para a minha vida. Por exemplo, a Bíblia diz que Jesus vai levar sobre si as minhas enfermidades, ou que ele já levou sobre si? Já levou. Quando eu creio de coração e confesso com a boca, a cura que está lá no mundo espiritual, igual a salvação estava, ela sai de lá e vem para a minha vida e eu sou curado. Quando eu creio que eu sou uma pessoa, uma nova criatura, porque em Cristo já dava para você uma nova criatura. Mas se você é ensinado que você é igual, que você não mudou em nada, você continua acreditando que é igual. Então você continua comportando igual. Mas quando você confessa, crê de coração, peraí, em Cristo eu sou uma nova criatura. Aí você confessa com a boca.
você vai confessando até você acreditar. Aí o mundo espiritual sai da sua vida e você começa a mudar. Por quê? Porque agora você está acreditando que é uma nova criatura. Tem gente que não se comporta como uma nova criatura. Por quê? Porque ele ainda não teve a revelação. Ele ainda não entendeu que ele tem direito a isso. Ele não tem que pagar um preço para ser uma nova criatura. Jesus já pagou. Ele crê de coração, confessa com a boca e vem para a vida dele ser uma nova criatura. E então, quando você já está ali na igreja, você já aceitou o Vinde a mim, Jesus dá uma outra direção. Que agora é o Evangelho do Reino. Diga assim, o Evangelho do Reino. Porque o da graça fala dos meus direitos. E o do reino fala dos meus deveres. Diga assim, direitos e deveres. Todo lugar que você entrar, toda associação que você entrar, toda religião que você entrar, você tem direitos e deveres. Nenhuma dá só direito e nenhuma dá só deveres. Todas elas dão direitos e deveres. Os seus direitos foram comprados por Jesus na cruz. E os seus deveres têm a ver com você entender e se posicionar. Por isso que Jesus falou lá na segunda linha, ó, aprendei de mim. Diga assim, aprendei de mim. O que é o da graça? Escuta como foi a minha vida. O que é o aprender de mim? Escuta agora como que eu quero que seja a sua vida. Quando você fala do Evangelho da Graça, você está ouvindo acerca do que Jesus fez. Se eu falar assim, fulano, para de fumar, de beber, seja um marido melhor, eu não estou falando de graça, porque eu estou colocando no homem. Se eu estou dizendo que é o homem que tem que fazer, não é graça. Agora quando eu falo assim, Jesus foi obediente, Jesus foi santo, Jesus foi bom, estou falando de graça. Quem está entendendo, diga amém. Amém. E aí você vai ouvindo dele e vai crendo nele. Então, Evangelho da Graça. E você vem a mim. Ele diz, vinde a mim. Mas quando você já vem, você não pode viver de qualquer maneira. Você não pode continuar de qualquer maneira. Se continuar, tem consequências. Ele diz, vinde a mim. Quem veio a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. Então, se você viver de qualquer maneira, vai ter consequências tanto naturais, vai ter consequências com a lei, vai ter consequências com Deus, e os próprios princípios do mundo vão te quebrar. Os princípios que você quebra, eles quebram você. Diga assim, os princípios que eu quebro, eles me quebram. Quem entendeu, diga amém. Eu quebro o princípio da gratidão. Uma hora lá na frente, aquele princípio vai me quebrar, porque eu vou deixar de receber uma vez. Então, não quebra princípios. E princípios é Evangelho do Reino, não é da graça. Porque toda vez que eu falar que você tem que fazer algo, é Evangelho do Reino. Mas quando eu falar para você que Jesus fez algo, é Evangelho da Graça. E a boa notícia é que o preço para ser salvo não está no Evangelho do Reino. O preço para ser salvo está no Evangelho da Graça. Por isso que a Bíblia diz, pela graça sois salvos, por meio da fé. Não vem de vós, é um dom de Deus, pela obediência de Jesus, pela fidelidade de Jesus, pelo preço que Jesus pagou, pela vontade do Pai que Jesus fez. Então quando você crê nela, você é salvo. E agora que você já aceitou o Vinde a mim, ele te chama para aprender a Bíblia. Ele te chama para aprender qual deve ser o seu procedimento do Evangelho. E ele fala, aprendei de mim, sou manso e humilde. Então, os dois primeiros mandamentos do reino, a humildade, a mansidão, o que vai acontecer? Você vai encontrar descanso para a sua alma. Lá em Mateus, lá em Coríntios, presta atenção. Coríntios capítulo 6. Grava bem essa palavra, diga assim, descanso para as vossas almas. Olha o que acontece com quem é salvo. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 17 diz assim, ó. Olha o que diz. Mas o que se ajunta com o Senhor é um mesmo Espírito com ele. O que ele está dizendo? Vai resolver o problema do Espírito. Quem entendeu, diga amém. Então ele falou, vinde a mim, aí eu venho, aí eu me ajuntei com o Senhor. O que acontece? É o mesmo Espírito com ele, é salvo. Se você é um Espírito com Deus, como é que você não é salvo? Só que o que Jesus está dizendo lá no Mateus 11 e 30? Ele está querendo dizer o quê? Você já se tornou um Espírito comigo, mas a sua alma é muito ainda tribulada. A sua alma ainda precisa ser organizada. Então o que Jesus precisa para organizar a sua alma? Ele precisa que você escute a palavra, para que a palavra ela possa te mudar. E então o que vai acontecer com a sua alma? Você vai ter descanso para a sua alma. Você já viu crente com depressão? Se ele está com depressão, é porque ele não está tendo descanso na alma. Você já viu crente com síndrome de pânico? É porque ele não está tendo descanso para a alma. Você já viu crente com ansiedade excessiva? É porque ele não está tendo descanso para a alma dele. Mas por quê? Porque certamente antes daquilo ali, ele quebrou os princípios que Jesus ensinou quando ele disse aprender de mim. Então quando você aprende dele, você não está aprendendo a ser salvo. Eu estava conversando com um homem no grupo ontem, e ele querendo me convencer como me salvar. Eu falei para ele, Jesus quando ele ensinou lá a ser manso, humilde, puro, orar pelo inimigo, Jesus estava querendo ensinar a se salvar. Eu falei para ele assim, ó, Jesus não é professor de natação, Jesus é salva-vida. Fala comigo assim, Jesus
Jesus não é não é professor de natação. professor de natação. Ele é salva-vida. O que é o professor de natação? Ô fulano, você faz assim e aí você nada. O que é o salva-vida? Você já está afogando e ele vai lá e te tira. E detalhe, se você tentar ajudar o salva-vida, quem aqui já salvou alguém da água sabe. Quanto mais a pessoa que está afogando ela tenta ajudar, mais ela atrapalha. Sim ou não? O que ele faz? Ele espera ela beber um pouco d'água, desmaiar, e então ele vai lá e salva ela facilmente. Por quê? Porque ela já desistiu de se salvar. E Jesus é um ótimo salva-vida. Quem crê nisso, diga amém. Amém. Mas se enquanto você está tentando ir para o céu, vamos supor que você crê que é assim, aí você fica tentando se salvar. Aí o que acontece? Você vai criar problema para Jesus. Mas quando você se entrega, você para de bater os braços e fala: Jesus, eu não dou conta. Jesus, o padrão de Deus é muito elevado. Jesus, a minha carne é fraca. Jesus, os requerimentos são muito grandes, tem que armar o inimigo, Jesus. Ah, não dou conta. Aí você fala assim: Jesus, eu me rendo. Eu vou confiar no que o Senhor fez. Eu vou confiar que o Senhor soube daquilo que o Senhor está ensinando e que o Senhor viveu aquela vida. O que acontece? Como está em Mateus, capítulo Marcos 16. Quem crê no Senhor Jesus será salvo. Por que uma pessoa que está afogando tenta bater o braço? Porque ela não crê que o salva-vida vai resolver o problema sozinho. Mas quando ela para de bater o braço, por mais que ela bebe um pouco d'água, o salva-vida vai de uma vez e tira ela. Por quê? Porque ele é treinado para aquilo, ele é capacitado para aquilo. Então a boa notícia para você que é da graça é: Jesus é capaz de te salvar sozinho. Quem crê nisso, diga amém. Amém. Então pare de tentar se esforçar, para de tentar melhorar para ser salvo. Não estou dizendo que não precisa melhorar, estou dizendo que para ser salvo não tem a ver com você melhorar, não tem a ver com você se posicionar bem para o salva-vida te pegar, não. Abra a mão, para de bater os braços, para de tentar nadar, para de tentar ser um marido melhor, um filho melhor, um pastor melhor, um membro da sociedade melhor, para então Jesus te salvar. Não, descansa no braço dele e fala assim: eu creio que a minha salvação, ela vem completamente de Jesus. E aí o que vai acontecer? Você vai ficar em paz. No dia que você falhar, você vai dizer: eu estou salvo porque eu dependo de Jesus. Porque você vai falhar, vai ou não vai? Sim ou não? Agora, se você crê que está na sua mão, o que você vai pensar? Nossa, falhei hoje, nem vou na igreja porque vou para o inferno. O que eu vou fazer na igreja? Vai que tem até um pastor lá que me revela, que vai revelar meu pecado. Sim ou não? Por quê? Porque a pessoa fica acusada. Quando Adão pecou, quando Adão estava de boa, ele vinha encontrar com Deus. Quando Adão pecou, Deus parou de vir? Sim ou não? Não, Deus veio do mesmo jeito, só que Adão fez o quê? Se escondeu. Por quê? Porque quando você peca, você tende a se esconder. Mas Adão não tinha graça para ele. Então quando você peca, você vai pecar, você fica frustrado. Você pensa assim: poxa, briguei, vou para o inferno. Nossa, olhei a mulher na rua, vou para o inferno. Nossa, discuti com o marido, vou para o inferno. Você fica sempre com um motivo na cabeça para te lançar no inferno. Mas Jesus disse o quê? Vinde a mim, né? Todo aquele que vier a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. Então quando você entende isso, o que acontece? Você fica em paz. Agora você tem paz para conseguir melhorar tranquilo, sem saber que aquilo vai te levar para o céu, porque você já vai para o céu. Quem é que vai para o céu? Os filhos de Deus. Diga assim: todos os filhos de Deus, eles vão para o céu. Todos vão, nenhum vai escapar. A Bíblia diz assim: ó, nenhum deles vai escapar. Veio a mim, de maneira nenhuma, ninguém nos arrebatará da minha mão. Só que tem um detalhe: o Evangelho do Reino, ele te ensina a tomar posse, a andar naquilo que é a vontade de Deus para a sua vida. Para quê? Para você ser salvo? Não. Para você ter descanso para a sua alma. Uma das coisas. Tem mais coisas. Por exemplo, herdar o reino de Deus. É mais um benefício. É você ter justiça, paz e alegria no Espírito Santo. É quando você aprende de Jesus. Não é quando você crê nele. Quando você crê, se une a ele no Espírito. Mas quando você aprende a palavra dele e pratica ela, você tem descanso na sua alma. Quando você vem a ele, você passa a estar em paz com Deus. Você era inimigo e se torna filho. Está em paz com Deus. Mas quando você aprende da palavra dele e pratica, você passa a sentir no seu coração a paz de Deus. Olha a diferença: estar em paz com Deus e sentir no coração a paz de Deus. Todos os cristãos estão em paz com Deus. Quando briga ali com o marido, continua em paz com Deus. Quando discute ali com alguém, você continua em paz com Deus. Você não se torna inimigo. Quando você falta de um culto, que você está desanimado para assistir novela, merece um castigo, mas continua em paz com Deus. Por quê? Porque não tem a ver com você. Agora, quando você pratica os princípios da palavra dele, você vai sentir, você já está em paz com Deus e você vai sentir outra coisa, que é a paz de Deus. Diga assim: a paz de Deus. É diferente. Estar em paz com Deus é coisa de relacionamento. Estar em paz com Deus é o seu coração como vai estar, a sua alma como vai estar. Então aprenda da palavra de Deus não para ser salvo, se você já se considera filho de Deus, mas para você viver uma vida de paz, uma vida de descanso,
Então, quando a pessoa te pede ajuda e você ajuda, não sei se você sabe, mas Jesus disse que a melhor coisa é dar do que receber. Antes de você ir até Jesus, você achou que o bom era ganhar, né? Quanto mais ganhar, melhor. Mas Jesus está dizendo, olha, eu tenho aqui uma outra linhagem de ensinamentos para você. A melhor coisa é dar do que receber. No mundo você aprendeu, se o teu inimigo tiver fome, ri da cara dele, porque ele deve estar pagando pelo que ele fez com você, ele é seu inimigo. Mas Jesus disse, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Porque esse é o ensinamento dele para quê? Para você ter paz na sua alma. O ensinamento do mundo é, pega o seu dinheiro, paga as suas contas e deixa todo mundo se virar. Cada um por si e Deus por todos. Mas o que é o Evangelho do Rei? Honra o Senhor com a primeira parte dos seus bens. Por quê? Porque o restante que fica você tem com Deus para parceria para gastar ele. E aí Deus te abençoa, Deus provê, Deus faz você com 900 você vive melhor do que você viveria com 1000. Por quê? Porque agora a sua alma vai estar em paz. Porque uma pessoa que não está com a alma em paz, ela vai ficar atribulada, ela vai comprar o que não precisa, ela vai comprar mais do que ela precisa, ela vai investir em coisa errada. Por quê? Porque a alma dela não tem paz. Quando você aprende os princípios de Jesus, que é o Evangelho do Reino, não é da graça, quem está entendendo isso que eu estou dizendo? Diga amém. A sua vida passa a ter paz. Você passa a sentir o coração em paz. Você fala assim, poxa vida, eu tinha 1000, agora eu só tenho 900, mas eu estou em paz no meu coração. Eu sei que eu fiz a coisa certa. A pessoa me amaldiçoou, eu abençoei ela. Se ele vai receber a minha bênção e vai ficar meu amigo, não tem problema. Eu estou em paz com Deus. Isso se chama consciência. Diga assim, consciência. Não tem nada melhor do que você deitar no travesseiro e saber, está tudo certo. Tanto com o fato de que Jesus fez, o Evangelho da Graça, você dorme e você pensa assim, gente, que coisa boa, eu sou salvo, olha que notícia boa. Isso é boa notícia, diga assim, boa notícia. Só que o que a religião faz? A religião pega a boa notícia de Deus e junta, pega a verdade de Jesus, que é o Evangelho da Graça, pega a verdade do Evangelho do Reino e mistura os dois, e prega junto os dois. O que eles falam? Ó, Jesus pagou o preço de ser salvo, foi manso, humilde, orou pelo inimigo, fez isso, isso e aquilo. Agora, se você quiser ser salvo, você crê nisso, e também tem que ser manso, humilde, orar pelo inimigo, só vai ser salvo se for assim. Olha que notícia miserável. Pensa se uma pessoa te dá uma notícia. Imagina, raciocínio. Está aqui o Júlio. Júlio, vou te dar uma notícia boa. Olha aqui, Júlio, vou pregar o Evangelho para você, uma boa notícia. A boa notícia é, Jesus morreu por você. Mas, você precisa ser manso, humilde. Se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se o teu inimigo tiver sede, dá-lhe de beber. Se passar uma mulher na rua, não olhe. Se passar na televisão, não de canal. Se alguém te contar uma fofoca, não passe na frente. Se alguém te fizer mal, não guarda mágoa. Se alguém te fizer te pedir emprestado, empresta. Se alguém te pedir dado, dê. Se alguém te magoar, faz o bem para ele. Se você conseguir fazer o que eu te falei, você vai para o céu. Mas se não, você vai para o inferno eternamente. Eu dei para ele uma notícia boa ou uma notícia péssima? Péssima. Mas isso é o que a religião faz. Jesus não falou isso. Ele disse, vinde a mim, como estás. Vinde todos os que estão cansados. Quem vem a mim de maneira nenhuma lançarei fora. Isso é boa notícia. Quem está entendendo, diga amém. Agora ele fala, se você quiser viver uma vida melhor, no relacionamento eu vou desenvolver em você essas características. E é com o tempo. Diga assim, é com o tempo. Por quê? Você vai quebrando a cara e vai vendo que é melhor ser o que ele mandou. Mas não é para ser salvo. É para você ter descanso na sua alma. Nessa vida e durante a era vindoura, você vai receber um grande galardão por isso. Qual que é o galardão? Você vai reinar com Jesus. E o nome disso na Bíblia é o quê? Herdar o reino de Deus. Entrar no reino de Deus. Não é ser salvo, é outra coisa. É você entrar no reino de Deus. Por quê? Porque ele vai reinar. Quem reina com ele, entra no reino com ele. E os que foram salvos, mas não conseguiram atingir aquele padrão que Jesus queria, eles vão continuar sendo salvos. Por quê? Porque não tem a ver com eles. E a notícia que foi dada boa, ela é boa. Diga assim, Deus é sim, sim, não, não. Deus tem sim para você e não 2 vezes na Bíblia. E, aliás, Deus vai falar sim ou não para você 2 vezes. A primeira vez é quando você vem a Ele, ele já fala assim, ele falou 20 todos. E a segunda vez é quando estiver no tribunal para julgar se você reina ou não reina. Aí ele vai falar sim ou não. Mas se ele falar não, não reina, ele não vai cancelar o sim que ele falou de que era salvo, não. Quem está entendendo, diga amém. Porque é sim, sim ou não, não pode voltar atrás. Já pensou, ele ensina e ele mesmo não cumpre. Então Jesus tem para falar para você sim ou não 2 vezes. Um com relação ao Evangelho da Graça, um com relação ao Evangelho do Reino. O que é que ele fala com o Evangelho da Graça? Quem crê no Senhor Jesus, sim, será salvo. E o Evangelho do Reino? Quem quiser cumprir a vontade do Pai, detalhe, ele vai te ajudar também. Não é assim, eu te salvo e agora se vira e vai cumprir a vontade de Deus. Não.
É na santificação, é quando você contempla Ele, quando você está no louvor, você sente a presença dEle, vai te transformando. Você vai tendo experiências com Deus de provisão, você vai tendo fé de que Ele provê. Você vai quebrando a cara quando você não é manso, e aí Deus te mostra que o melhor é ser manso. Mas Ele não te mostra dizendo assim, ó, se você não for, eu vou te mandar no inferno. Não. Ele só permite que você quebre a cara para quê? Para que você aprenda e é melhor ser manso. É melhor dar do que receber. Por quê? Porque Deus ele tem prazer em você avançando. Diga assim, Deus, Ele tem prazer em me ver avançando. O que acontece? Quando você tem que sentar avançando, o que Ele faz? Ele permite você ser açoitado. Ele permite essa situação piorar. Ele permite as coisas começarem a dar errado. Para quê? Para a sua alma perder a paz e você fala, opa, tem alguma coisa errada, eu preciso mudar. Mas não é para ser salvo. Porque eu já sou salvo e Deus está me mostrando que algo está errado, precisa mudar. Porque quando Deus te mostra que está errado, é sinal que você está ainda na paciência e na misericórdia dele. Quem entendeu, diga amém. Porque se Deus parar de te açoitar, pode ficar cabreiro. Porque o negócio não está bom do seu lado. No dia que você apronta, seu coração pesa, tem glória a Deus. Você apronta, fala um negócio que não devia, você sente ali uma porta fechando, você sente um peso na mão de Deus, dobra o joelho e fala, glória a Deus, porque eu tenho um Pai que ainda me açoita. Porque no dia que Ele parar de te açoitar, é porque você já não tem mais esperança. E Ele está dizendo, não há mais esperança para você ter descanso para a alma. O que vai acontecer? Você vai, durante o período que um vai ter o galardão, porque foi fiel, você vai ter choro e ranger de Deus. E não é o inferno, porque nenhum filho de Deus é o inferno, mas porque ele vai ter muita tribulação na alma dele. Então que nós possamos ser gratos a Jesus pelo Evangelho da Graça. Põe na sua cabeça, Evangelho da Graça. O que Jesus fez? Qual foi o estilo de vida que ele viveu? O que ele proveu para mim? Tudo é ele, a glória dele, a honra é dele, tudo ele fez. Eu creio, serei salvo. Glória do Rei. O que ele espera de mim? E como que ele vai me ajudar a me transformar? Ele vai te ajudar. Para isso ele já te deu o segundo maior presente, que é o Espírito Santo de Deus. Quem crê nisso, diga amém. Pastor, como que eu sei se eu tenho o Espírito Santo? Eu nem oro em línguas, eu nem discurso demônios, eu nem curo enfermos. Será que eu tenho o Espírito Santo? Isso aí é dons do Espírito Santo, não é a presença do Espírito Santo. Quer saber se você tem o Espírito Santo? Você já fez um negócio errado, você sentiu a consciência pesar? Quem aqui chegou e a consciência pesou assim? Você ficou sabendo que você tinha feito errado? Diga amém. Então você tem o Espírito Santo. Por quê? Porque os filhos do diabo, eles não têm esse sentimento quando eles pecam. Os filhos de Deus, a consciência pesa. Os filhos do diabo, está nem aí. Os filhos de Deus, eles podem se arrepender. Os filhos do diabo, não tem a menor possibilidade de se arrepender. Os filhos de Deus, eles ficam em depressão quando pecam. Os filhos do diabo, pecam e não dá nada. Os filhos de Deus, se ele der um tapa em alguém, ele fica triste pensando, nossa, eu podia não ter dado tapa. O filho do diabo, ele rasga uma pessoa de faca e para ele depois não deu nada. Por quê? Ele não tem o Espírito Santo. Então, ter o Espírito Santo não é você ter um dom espiritual, não. Ter o Espírito Santo é você ser convencido do pecado. Olha o que Jesus disse. E ele virá e convencerá do pecado, da justiça e do juízo. Por que você acha que tem gente hoje que está em casa, durante a semana não vai em igreja nenhuma e você escolhe vir? Você acha que é porque você sentiu na sua cabeça de vir? A Bíblia diz assim, ó, em nós não habita bem algum. Se você sentiu vontade por Deus, é o Espírito Santo. Se você pecou e se arrependeu, é o Espírito Santo. Se você fez o mal e a consciência pesou, é o Espírito Santo. Então você tem o Espírito Santo. Diga assim, eu tenho o Espírito Santo. Agora, dons espirituais aí é outra coisa. É dons que Deus dá, é os talentos. Dá 5 para um, 2 para um e 1 para outro. Por quê? Porque é para trabalhar para ele. E também, quem mais é dado, mais será cobrado. Então, às vezes você vê o fulano e fala, eu queria ter o dom dele. Talvez seria bom. Mas saiba que no dia do julgamento, ele vai ser cobrado com mais severidade que você. Por quê? Porque a quem muito é dado, muito será cobrado. É melhor ter um talento e multiplicar ele do que ter 5. Porque de quem tem 5, Jesus vai requerer 10. Mas de quem tem 1, Jesus requeria só 2. Quem está entendendo, diga amém. Então fica de pé no seu lugar. Nós vamos orar. Nós vamos pedir a Deus essa noite que você venha entender que o Evangelho da Graça não tem a ver com você, não tem a ver com o seu comportamento, não tem a ver com você parar com nada e nem começar a fazer nada. Tem a ver com você ver o que Jesus fez com você e ficar constrangido e falar, poxa, por que esse cara fez isso para mim? Por que ele deu uma vida tão perfeita para mim salvar? Ah não, eu estou constrangido, eu vou ser crente. Vou andar na linha, não para ser salvo, mas pelo menos para agradar ele, para tentar de alguma maneira retribuir, já que não tem como pagar o preço. Quem está entendendo, diga amém. Então nós vamos